Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa e, como sempre, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega advogado, professor, consultor educacional, o Dr. Alex Paixão. O professor Alex José da Paixão Zavitoski é meu colega advogado, consultor educacional, professor universitário e também em cursos preparatórios para concursos públicos. A nossa pauta de hoje, o direito processual civil nos concursos públicos. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Professor Alex, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no ADV Jus. Isso muito me honra. Eu que agradeço, Dr. Marcos. Olá a todos os nossos ouvintes. Eu falo que é sempre bom, ainda mais quando a gente tem um papo jurídico, né? Trocar figurinhas e trazer um pouco desse mundo, desse universo dos concursos públicos, principalmente na área processual das pessoas que estão se preparando e os nossos amigos da área jurídica também filosofar um pouco sobre esse universo tão querido. Certeza. Professor, é interessante, né? Mas o pessoal, quando vai acabando a graduação, principalmente em Direito, uma grande parte já está pensando ali nos concursos públicos, né? E eu te pergunto assim, para o ingresso no concurso público, evidentemente que se faz, quem quer uma urgência maior ali, entrar ali para uma preparação melhor. E eu começo te perguntando o seguinte, a forma de ingresso em um concurso público, né, no serviço público, da preferência do candidato, para que o aluno consiga isso, ele precisa estudar com paixão? Boa pergunta. Eu costumo brincar que tudo na vida que a gente faz tem que ter muita paixão, né? Muito sentimento naquilo que nós colocamos. Mas o desafio da preparação do concurso público é você entender inicialmente o que é este caminho. Eu costumo brincar com os meus alunos que fazem parte do programa. Eu faço parte de um programa chamado Programa Poena, que em Tupi-Guarani significa aquele que enxerga longe. Legal. Então você precisa ter um olhar, saber qual é o seu caminho e o que você busca. O aluno da graduação, eu falo isso porque nós já fomos alunos, né, Dr. Marco? Sim. Nós saímos muito despreparados da graduação, nós não sabemos o que fazer. Eu brinco que depois que termina as aulas, nós somos simplesmente bacharéis em direito, não saímos nem advogados, né? Porque tem que prestar o exame da ordem. Certeza. E eu falo que estudar para concurso público é você reaprender a estudar. Eu, particularmente, só fui me apaixonar pelo estudo no direito em 2000, eu me formei em 2004, em 2007, quando eu comecei a estudar para concurso público, que foi a minha primeira aprovação no Instituto do IBGE. Mas hoje, se o aluno não tiver paixão por aquilo que ele faz e literalmente uma organização, ele se perde. Certo. O Dr. Alex, ele é bem conhecido aí nos meios de concurso, para as pessoas que estudam para concurso público. Doutor, as pessoas que às vezes querem acessarem lá, qual que é o link que o pessoal acha o senhor? Olha, nós temos o nosso site, que é o profalexpaixão.com.br, e como o Dr. Marcos lembrou, né, muito bem, Paixão não é nome de guerra, Paixão é o sobrenome mesmo, né? E nós temos o Facebook também, o Grupo Direito com Paixão, para que as pessoas possam interagir sempre com a gente. Tá certo. Então tá bom. Olha, doutor, nós vamos começar. Eu gostaria de inicialmente colocar para você o seguinte, quais são os maiores vilões, né, na hora de responder às questões de uma prova de ingresso a um concurso, né, público? Eu falo que tudo que a gente faz na vida, o grande vilão hoje do século XXI, e vai se aplicar para os concursos também, é a nossa ansiedade. A gente vive hoje, em pleno século XXI, a dificuldade de viver o hoje, né? Sim. E no concurso público, existe até uma preparação muito importante antes de você se preparar em termos de conhecimento, que é a preparação emocional. Eu falo que nós temos algumas crianças internas, né, que de repente conversam com a gente ao longo da vida, dizendo que eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Eu tenho alunos que se prepararam recentemente para o concurso de escrevente e eles falaram assim: Alex, eu não aprendi matemática a vida inteira, eu vou aprender agora em 6 meses. Então é uma forma de dialogar com as nossas crianças internas.
a preparação para o concurso público, quando ele faz uma prova, no dia, que eu falo que é o dia da vitória, né, o dia da guerra, sim. a dificuldade é esperar baixar essa adrenalina. A gente precisa 5 minutos antes de começar a fazer a prova. E muito treino, né? Hoje, se o aluno não treinar, simular a prova, fazendo os simulados, ele realmente se perde no tempo e principalmente para lidar com as suas emoções. Tem que ter transpiração, né, doutor? Muita. Agora tem pessoas que imaginam, né, que possa existir ali, quem sabe, uma fórmula ou mesmo um meio para se conseguir uma aprovação mais rápida. Talvez essa brevidade não seja do jeito que a pessoa imagina, mas ele pode acelerar fazendo um cursinho, né, doutor? Isso é muito importante. Saber o que quer e fazer o planejamento, né? Eu lembro que quando eu comecei a prestar concurso público, eu vi aqueles depoimentos assim, nossa, eu estudei 2 meses e passei. Eu tinha vontade de matar a pessoa, né? Porque eu me sentia até um pouco impotente. Falei, como a pessoa estudou 2 meses e passou? Claro que tem as exceções, tem aquelas pessoas superdotadas, mas hoje no mundo dos concursos públicos, se você não tiver uma preparação mínima de 6 meses, eu coloco aí mínima de 6 meses para os concursos de nível médio e para concursos que exigem procuradoria, advocacia pública, magistratura, no mínimo 3 anos. Né? Fazer um cursinho é muito importante, mas eu tenho percebido também que os alunos às vezes ficam muito refém de só ficar no cursinho. Eu falo que é 20% cursinho, 80% você sentar e desenvolver o estudo individual. Desenvolver, né? Doutor, o senhor já falou que é a ansiedade, né, que é o grande vilão aí da grande maioria dos candidatos, né? E justamente o senhor também acredita que este é o motivo porque alguns candidatos que às vezes têm o mesmo nível ali de graduação, vão lá para aquele mesmo cursinho, uns conseguem o êxito e os outros, né, ali às vezes ficam patinando. O senhor acha que também aí o principal é a ansiedade ou tem outros fatores? Foi muito boa essa sua pergunta, doutor Marco, porque eu percebo assim. Vamos começar pelo nível de inscrição, né? A média de abstinência hoje de inscrição, vamos lá, tivemos 150 mil inscritos. Sim. 30% dos inscritos faltam no dia da prova. Então, assim, imagina que 30% sonhou em fazer aquela prova, só que na hora que ele começou a percorrer o caminho, ele se perdeu. Então, eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu feeling, a gente não pode se comparar com o outro, né? Mas eu tenho percebido que os alunos que lograram êxito em tempo curto ou buscaram e aqueles que não conseguiram, o principal fator diferenciador foi a persistência e o treino pesado. Então eu tenho alunas que ontem conversando, Alex, eu não consigo acertar as provas de português da VUNESP, nunca consegui gabaritar, um exemplo, né? Eu falei, mas quantas questões você já respondeu? Nossa, eu fiz um monte, já fiz 500 questões. Eu falei, então, a Roberta, que é uma aluna muito querida que passou recentemente, ela resolveu 3.500 questões antes do concurso. Então assim, é treinar muito e saber que é superação, é superar os limites mesmo. E a gente tem uma tendência de estudar só aquilo que a gente gosta. Né, é verdade, isso é uma verdade nua e crua. Meus amigos, um momento importante aqui no ADV Especial. Aliás, um momento muito importante aqui no ADV Jus. É o ADV Especial. Veja. Olá, amigos. Hoje falarei da Constituição Ambiental. 30 anos se passaram. Temos algo a comemorar? A nossa Constituição vigente, promulgada em 1988, apresentou uma novidade em seus dispositivos, que é a constitucionalização do meio ambiente. Ou seja, pela primeira vez tivemos um texto de direito ambiental dentro da Constituição da República. Desta forma, deve-se considerar a relevância do direito fundamental e sua aplicação legal ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, ou seja, tudo em perfeita sintonia à ordem constitucional ambiental. Evidentemente que no decorrer de 3 décadas surgiram carências, inadequações de toda a ordem e, embora regulamentadas por medidas complementares posteriores, ainda ficaram aquém de atender ou mesmo refletir a aplicação prática em um grande número de possibilidades ou necessidades contemporâneas. Essa posição constitucional apontada relativa ao meio ambiente é uma tendência mundial que se apresentou em meados da década de 70, coincidindo com a formação do ramo do direito ambiental, o Environmental Law, Derecho del Desarrollo. Portanto, vale sublinhar que a nossa Carta Magna trouxe expressamente o direito ao meio ambiente como um direito fundamental.
A partir da efetiva vigência da Constituição, podemos notar evidente definição relacionada ao interesse público, coletivo, nas questões ambientais em paralelo com o ordenamento jurídico ambiental infraconstitucional e, de certa forma, espelhado no artigo 225 da Constituição Federal. Conforme é possível depreendermos, não existem muitos pontos a comemorar relativos ao 30º aniversário da Constituição Brasileira. O que realmente é mais que necessário é deixar bem claro a todos que navegam na seara ambiental a absoluta necessidade de valer-se sempre da assessoria profissional especializada em meio ambiente. Essa sim é talvez a única vertente que poderá levá-lo a uma factível posição de legalidade. Voltarei em breve com mais direito ambiental aqui no ADVJus. Abraços a todos e até lá. Ok, muito obrigado, doutor. Ligeiro intervalo aqui no ADVJus, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137 3234 2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega, advogado e consultor jurídico e, aliás, também consultor educacional. É o professor Alex Paixão. Nós estamos falando o direito processual civil nos concursos públicos. E olha que influência grande que tem, né, professor? Agora eu quero te perguntar, inclusive essa questão sempre a gente abre para o pessoal enviar, e foi enviado aqui para nós, professor, quando souber que o senhor estaria aqui, a execução civil e a inovação trazida pelo artigo 854 do CPC, foi positiva? Olha, eu costumo dizer, doutor Marco, que o CPC ele teve boas intenções, né? Hoje, quando você abre um novo Código de Processo Civil, você se depara logo no início com princípios constitucionais. Né? Então, antigamente nós falávamos em poder de jurisdição. Hoje nós falamos em apreciação jurisdicional, quer dizer, não é só o Poder Judiciário que faz uma apreciação, hoje você tem uma arbitragem em outros institutos. Verdade. E o CPC teve uma preocupação de acabar com aquela frase que nós ouvimos muito dos nossos amigos e clientes. Ganhei, mas não levei. Né? E esse ganhar e não levar, o CPC teve essa preocupação de diferenciar o que é cumprimento de sentença e o que é execução. Então, a mudança, na realidade, foi para proteger aquela pessoa que ganhou de fraudes contra credores, porque hoje você recebe no cumprimento de sentença não mais o prazo para que você se defenda, mas o prazo para que você cumpra, e se você não cumprir, você vai pagar a multa de 10% mais 10% de honorários. Então eu creio que foi muito efetiva essa mudança, porém eu tenho que ser sincero com o doutor. Eu acho que nós, enquanto operadores do direito, enquanto Poder Judiciário no Brasil, principalmente quando se fala de Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo, nós temos muito que caminhar. Porque a morosidade ela tem tirado a credibilidade do Poder Judiciário no Brasil. Verdade. E isso aqui em São Paulo, imagina lá para cima, né, doutor? Exatamente. Então, olha, professor, agora é um negócio bacana aqui que o pessoal também mandou, inclusive veio anexo, viu, doutor? Alguns tópicos para a reflexão do professor Alex. Impedimento e suspeição do juiz, tutela de urgência e atos processuais. Assim, uma breve síntese para o pessoal do concurso mesmo, doutor. Bom, esses são os assuntos mais queridos e cobrados em provas, e até entre nós, operadores de direito, a gente conversa muito, né? Toda vez que você fala sobre impedimento e suspeição do juiz,
nós temos que lembrar que o juiz é a figura imparcial do processo. É aquele que ele não pode ter lados, ele não pode ter partido. Eu tenho que lembrá-los que suspeição está sempre ligado com o foro íntimo, amigo, inimigo, um juiz que recebeu um presente, que aconselhou e assim sucessivamente. O impedimento ele já está relacionado com o caráter funcional. Veja um exemplo, atuei como juiz em primeira instância, eu não posso, numa promoção de segunda instância, atuar nesse processo. Então, toda vez que nós falamos de impedimento e suspeição, é no sentido de garantir a imparcialidade do juízo. Agora, a tutela provisória, doutor, eu costumo dizer que é o assunto mais cobrado nos concursos e, na prática, muitos dos nossos amigos têm dificuldade ainda de trabalhar. Porque a tutela provisória é uma medida satisfativa ou asseguratória para que você possa garantir o seu direito. Um exemplo prático que eu dou muito, imagine que o seu plano de saúde não queira liberar uma operação de urgência, porque diz que você não cumpriu uma carência, e você vai brigar na justiça, pleitear na justiça que você tem esse direito. Até essa discussão tomar fim, de repente a gente já perdeu uma vida. Então a tutela provisória, que seria uma tutela de urgência ou de evidência, vem para assegurar esse direito, tá? E quando a gente fala de atos processuais nada mais é do que tudo aquilo que acontece no processo. Uma citação, uma intimação, uma penhora, é aquilo que dá vida ao processo. Com certeza, sem eles, o nosso processo não funcionaria. Certo. Doutor, agora uma matéria também que, segundo consta aí, diz que já derrubou muita gente em concurso, né? Provas e cumprimento de sentença. É verdade que essa matéria já derrubou muita gente? Na realidade, são duas matérias que ninguém estuda, né? Nós, como processualista, nós amamos apenas escrever, mas toda vez que tem que resolver questões ou trabalhar com ela na prática, a gente não gosta, né? O Instituto da Prova, ela hoje tem uma relevância muito grande no ordenamento jurídico, porque eu sou obrigado a provar tudo aquilo que eu afirmo, né? E o novo CPC, ele traz uma possibilidade de inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Imagine que eu e o Dr. Marcos estamos litigando, eu afirmo uma determinada situação, só que eu não tenho como provar. O juiz pode analisar a minha situação de relação com o Dr. Marco e ver que realmente eu sou a parte suficiente e fazer a inversão da prova. Olha, ao invés do Alex provar o que ele está afirmando, eu atribuo esse ônus da prova para o Dr. Marco. E isso gera sempre uma grande discussão, porque o que seria ônus da prova? O que seria essa inversão? Mas é um assunto muito cobrado. E o cumprimento de sentença, as pessoas têm dificuldade, porque hoje no cumprimento de sentença, doutor, o juiz não pode agir de ofício. Então ele decidiu o título executivo, abre-se o prazo, só que a parte tem que se manifestar. Tem que se manifestar. É isso, meu doutor. Agora, com relação, né, aos ritos, né, no novo CPC e a competência ali do artigo 3º da Lei 9.099. Lei 9.099, que são os atos de juizado de pequenas causas, que particularmente eu sou fã, gosto muito pela simplicidade, né, pelo rito. Ele é um rito que ele explora a simplicidade para que todos possam ter acesso. Para você ter ideia, se aquilo que você busca hoje for de até 20 salários mínimos, você não tem necessidade da presença do advogado. Então basta você chegar com o seu título de crédito, um cheque que você não recebeu, ou um contrato a ser executado, e você consegue, com uma petição inicial verbal, que vai ser depois reduzida a termo, buscar a sua satisfação. Tenho que fazer uma ressalva, porque o juizado de pequenas causas ele tem como objetivo a celeridade processual. Mas a gente vê que muitas vezes não acontece isso, assim, né? Por quê? Nós estamos vivendo um momento que todo mundo tem o direito. Sabe aquela briga de vizinha? Olha, não briga comigo que eu vou procurar a justiça, né? Ou de uma forma muito vulgar, vou te colocar no pau, né? Como a expressão romana, né? Quando eles colocavam o nome dos devedores na praça. Então eu acho que a Lei 9.099 a gente tem que aprender muito. Em Minas, doutor, eles já fazem audiência de conciliação pelo WhatsApp. Puxa vida. Olha que maravilha, imagina eu no WhatsApp aqui em grupo discutindo se vai ter acordo ou não. Eu acho que a gente tem que se modernizar ainda muito no TJ de São Paulo. É necessário, né, doutor? Sim. É isso mesmo. Olha, meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Veja. Eu entendo que não. Primeiro, essa divergência ela está muito pautada na questão criminal, apenas nisso. Agora, eu entendo que o que causa insegurança jurídica é a interpretação da Constituição Federal, que muitas vezes acontece com base
na opinião das ruas. Isso sim traz insegurança jurídica, mas eventuais divergências, como tem ocorrido em matérias que têm tido grande repercussão, não traz, na minha opinião, não traz insegurança jurídica, até porque essas decisões podem ser uniformizadas como estão sendo em julgamento do pleno, né? Então, a divergência de ideias entre ministros é natural e até uma coisa, né, comum acontecer. O que me preocupa é a má interpretação da Constituição e a interpretação com base em pesquisa de opinião pública. Isso sim que eu tenho bastante receio. Evidente que sim, nós sabemos que tem ministros que julgam com base em pesquisas de opinião pública, e isso sim é o que eu temo, que eu acho que é perigoso para o país. Agora, o judiciário não está lá para agradar a população, o judiciário tem que decidir de conformidade com a lei, né? É por isso que tem alguns ministros do Supremo que são muito criticados, que na minha opinião injustamente, né? Por quê? Porque enfrentam a lei e decide muitas vezes contra a opinião pública. E o que eu tenho reparado é que essas decisões, principalmente quando são monocráticas, né, e lá no Supremo é um colegiado, elas não são reformadas. Por quê? Porque são decisões embasadas, e decisões que são proferidas com base na Constituição. Então, às vezes o ministro é criticado, tá, sem nenhuma razão. Por quê? Porque se ele tivesse decidido de forma equivocada, os demais poderiam reparar aquele dano. E não acontece isso. Então, eu tenho observado e acompanhado decisões do Supremo Tribunal Federal, e há pouco tempo, alguns poucos anos, eu estava lendo uma matéria que dizia que o Supremo Tribunal Federal tinha mudado de opinião 115 vezes naquele momento em relação a algumas matérias, algumas decisões que haviam sido proferidas. Então, mudança de opinião é natural, tá? É uma coisa, digamos, até certo ponto corriqueira. O que me preocupa muito é a má interpretação da lei e a interpretação da lei com base em opinião pública, o que tem ocorrido muito no Supremo Tribunal Federal. Ok, muito obrigado, doutor. Momento importantíssimo para você curtir conosco a Estante Jurídica. Veja. A Estante Jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Levando a Imparcialidade a Sério. Levando a Imparcialidade a Sério é da autoria do magistrado federal Dr. Eduardo José da Fonseca Costa, editora Juspodium. Mais uma obra para retirar da estante e consultá-la. Legal. Olha, mais um intervalinho, voltamos já já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, estamos de volta então com o ADVJus, hoje honrosamente recebendo meu colega advogado e professor Alex Paixão. Professor, no bloco anterior o senhor falava ali a respeito da Lei 9.099, ainda no vetor aí do juizado especial, o CPC, ou melhor, no CPC tem lá a figura da reconvenção, né? Entretanto, se a gente aí fizermos uma ponte para a seara dos juizados, é bem perceptível uma mudança, né, doutor? Tem uma mudança muito forte, porque quando você fala de... A reconvenção, para quem não sabe, é o contra-ataque do réu, né? O autor, ele solicita alguma coisa, o réu contesta e ele pode propor uma reconvenção, que seria um pedido. Então a gente brinca que é o contra-ataque do réu. Já no juizado de pequenas causas, nós não mencionamos a palavra reconvenção pelo princípio da simplicidade. Nós usamos a expressão pedido contraposto, né? Então eu peço para que você me pague o cheque que você me deve e aí você vai e faz um pedido contraposto. Olha, eu te pago, só que eu quero que você execute o serviço. Então, no juizado de pequenas causas, por ser um rito mais simples e por muitas vezes não ter a presença do advogado, a gente utiliza a expressão do pedido contraposto, que pode ser apresentado de forma oral, inclusive, e não precisa ser de forma escrita. Você vê só, hein?
Pega, hein, doutor? Muda muitas coisas. Na prova ali no concurso precisa de uma atenção dobrada, né? Agora, hipóteses de resolução na petição inicial distribuída, suas implicações, doutor? Olha, toda vez que a gente distribui uma petição inicial, tem que lembrar sempre que petição inicial é o pedido que eu faço ao juiz, né? Esse juiz ele pode ter algumas atitudes com a nossa petição inicial. Ele pode olhar para a nossa petição inicial e falar, olha, está tudo ok, marque-se agora uma audiência de conciliação e mediação. Ou ele pode olhar para a sua petição inicial e entender que ela precisa ser completada, que ela precisa ser complementada. Abre-se um prazo de 15 dias. E existem agora também a possibilidade de indeferimento do pedido da petição inicial. Toda vez que o juiz, logo de plano, indefere sua petição inicial, cabe um recurso de apelação para que ele se retrate 5 dias. Porém, o que a gente vê acontecendo muito na prática hoje é o que nós chamamos de julgamento liminar improcedente. O que é isso, né, doutor? O julgamento liminar improcedente é quando o juiz ele olha para o seu pedido e ele já tem uma decisão sobre aquele assunto que não precisa de prova. Então ele liminarmente julga improcedente e, detalhe, sem citar o réu para se defender. O réu não fica nem sabendo. Nem sabendo, quer dizer, tentaram me processar, mas não conseguiram. É isso mesmo. Olha, você que é advogado e está nos acompanhando, pode imaginar que a gente está falando aí de um texto bastante corriqueiro para você. Mas para quem faz concurso, que é para quem a gente está realmente falando hoje, nem tudo são flores, viu? Inclusive agora a próxima questão que eu quero colocar aqui para o nosso expert, que é o professor Alex, é para que o senhor faça aí uma tradução, doutor. Olha só, pedido alternativo e pedido sucessivo. Nossa, eu gosto demais desse tema. O Dr. Marco foi muito feliz na fala, porque hoje eu trabalho com um público que não é formado em direito, né? E eu vou dizer ao doutor que este público, eles têm mais chance de passar nas provas de concurso para escrevente oficial do que a pessoa formada em direito, porque nós que somos operadores de direito, nós aprendemos a pensar, a questionar, nós não aprendemos a memorizar. Sim. E essa pessoa que não tem o conhecimento na área jurídica, ela lê o texto da lei e ela simplesmente memoriza e passa, né? Que é uma prova, eu falo que a prova em concurso não é para quem sabe mais, é aquele que guarda informação. Mas atendendo então o pedido de esclarecimento, toda vez que a gente fala de pedido alternativo e pedido sucessivo, é importante que a gente saiba que há uma hierarquia. No pedido alternativo, você utiliza a conexão ou. Então eu falo, olha, eu quero que você me dê A ou B. A diferença é que no pedido alternativo há uma hierarquia, os dois pedidos são idênticos. Diferente do pedido sucessivo. Exemplo de pedido sucessivo, eu peço anulação de casamento, mas se o juiz entender que não é hipótese de anulação de casamento, eu peço a separação. Então no pedido sucessivo eu pedi algo maior. Caso o juiz entenda que não é um pedido de anulação, que seria um pedido de divórcio, enfim, de uma separação, ele me dá o pedido menor. Então a diferença clara é, pedido alternativo, A e B, mesma hierarquia, quem escolhe é o réu. Pedido sucessivo, pedido maior e o pedido menor, e quem desce a caneta é o juiz, é ele que decide. Certo. Doutor, agora no viés justamente aí, diferenciação, né? Tem coisas que são bem parecidas, mas não são iguais, aliás, são bem distintas. Para o pessoal ainda que tem aquela dificuldade, né? Inclusive aí uma perigosa coincidência de nomes quase idênticos, né, doutor? A gente sabe muito bem a diferença, mas eu gostaria que o senhor colocasse aí para os nossos colegas que acompanham, o pessoal que vai fazer o concurso, mandato e mandado. Tem gente que confunde, doutor. Você sabe que até hoje, às vezes eu estou ministrando aula, o pessoal fala, olha, eu recebi um mandato de... Aí eu falo, calma, vamos diferenciar, né? Toda vez que você utiliza a expressão mandato é aquilo que o prefeito, que o presidente tem, né? Ele tem um mandato para cumprir. Então, quando você vota em alguém, você está dando uma procuração, poderes. Então, o prefeito ele tem um mandato de 4 anos, ou seja, ele tem poderes de representação. Agora, o mandado, quando você fala mandado de segurança, mandado de injunção, mandado é ordem. Então, uma ordem de segurança, uma ordem de direito de ir e vir. Tem uma diferença muito grande aí e às vezes no dia a dia a gente acaba trocando as palavras, tem que tomar muito cuidado. Doutor, é como um grande professor também, que agora não vou lembrar certinho o nome dele, mas lá na época da minha graduação ele falava assim, o juiz manda.
Então, mandado, né? Ótimo, ótimo. Essa dica que o Dr. Marco deu é que a gente chama de linguagem, uma linguagem fácil de memorização, né? São frases que parecem tão simples, mas para uma pessoa que não tem contato no meio jurídico, acaba gravando e realmente não esquece nunca mais. Não esquece nunca mais, é isso mesmo. Professor, agora para a gente praticamente já ir quase que fechando o nosso ADVJus TV de hoje, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de as dívidas do próprio imóvel garantem a impenhorabilidade, sim ou não, e por quê? Olha, toda vez que nós falamos de bem de família, nós temos que lembrar que existem dois tipos de bem de família, né? Existe o bem de família legal, que é aquele que automaticamente é meu, a lei garante que a pessoa que tem um único imóvel não pode perder. Sim. E existe o bem de família convencional, de repente eu tenho 3 imóveis e eu vou eleger um imóvel como bem de família. A impenhorabilidade do bem de família é um exercício, ou melhor, uma manifestação do meu direito ao mínimo existencial. Todos nós temos direito a uma moradia. Porém, olha que interessante, se eu sou fiador do meu irmão, eu tenho um único imóvel e dei como garantia esse único imóvel, ele não pagou, mesmo sendo um único imóvel, eu corro o risco de perder. Por quê? Porque eu dei como garantia esse imóvel. E se fosse o contrário, também seria uma fé, né, doutor? Então, quando nós falamos de impenhorabilidade, há exceções. Há exceções quando você renuncia à impenhorabilidade e lembrando que as dívidas do imóvel automaticamente já tem um imóvel como garantia. Então você tem que lembrar que se você não pagar o IPTU, você vai perder o seu único imóvel, né? E teve uma mudança recente, só para finalizar, doutor, com relação à empregada doméstica, porque antigamente, antes da mudança da Lei Complementar 150, o patrão da doméstica, ele poderia perder o imóvel se ele tivesse dívida com a doméstica. Mas hoje, com a mudança da Lei Complementar 150, continua bem impenhorável. Houve um equilíbrio entre o trabalho e o direito à moradia aí. É isso mesmo. Olha, meus amigos, hoje eu falei aqui no ADVJus TV com o professor, meu colega advogado também, o Dr. Alex Paixão. Eu quero te agradecer imensamente a visita aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado pela presença. Doutor Marco, eu que agradeço. Eu quero deixar um abraço aqui a todos os nossos ouvintes e principalmente aos nossos alunos, que tem muitos alunos acompanhando, né? E é uma satisfação estar aqui. Como eu brinquei, é muito bom na área jurídica a gente ter esse momento de filosofia jurídica. Certo, que bom, foi um prazer. Obrigado. Viu? Ok. Olha, meus amigos, eu recomendo que vocês assistam novamente esse programa. É só com o Dr. Alex, com o professor Alex. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjusnet. Eu fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.